Ou Jesus Cristo era louco. Quando se perguntam as razões pelas quais alguém se tornou cristão, em geral a pessoa responde coisas do tipo: porque Deus fez um milagre na minha vida, porque eu senti a presença de Deus, porque Deus é amor e Jesus me ama, ou coisas nesse sentido. Bom, embora essas razões, obviamente que sejam válidas, o objetivo deste vídeo é te mostrar 10 razões pelas quais é racional, é razoável crer em Jesus Cristo e no cristianismo. Que onda essa? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo. E antes de nós começarmos o nosso vídeo, eu gostaria primeiramente de lembrar que já está acontecendo o sorteio deste quadro de arte ticana desenhado por mim, totalmente personalizado, onde você poderá escolher um nome para que ele vá escrito aqui nesta região, nessa parte aqui do desenho, e este desenho será enviado para a sua casa, para a casa do vencedor deste sorteio. O sorteio será na próxima quinta-feira, então se você não sabe como participar, acesse o link aqui deixado no card ou na descrição deste vídeo. Certo, raça? Bora pro vídeo. Bom, recentemente eu lancei um vídeo que falava sobre a impossibilidade de que a verdade esteja presente em todas as religiões, ou em todas as opiniões, né? Porque como nós vimos, a opinião está certa do lado daqueles que creem ou do lado daqueles que não creem. É impossível existir e não existir ao mesmo tempo o mundo transcendente, né? Deus, deuses, enfim, a espiritualidade ou existe ou não existe. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda que exista, né, como é o que nós cremos, essa existência implica que a verdade está em algum lugar, né, em alguma opinião, em alguma dessas posições. É impossível que todas estejam corretas pela contradição que elas apresentam entre elas. Nós vimos isso no vídeo que eu lancei recentemente. Se você não assistiu, vou deixar o link também na descrição ou logo aqui acima no card. Só que este vídeo agora é para falar sobre as razões pelas quais é racional, é razoável, é factível, digamos assim, você crer na realidade, na verdade do cristianismo e da figura da pessoa de Jesus Cristo. Bom, e a primeira razão é a existência de Deus. Como eu já fiz também, né, uma série de vídeos aqui no canal, quem não assistiu, vou deixar a playlist também aqui no card para que você possa assistir, né, a estes vídeos. Eles trazem argumentos que provam a existência de Deus. Então, primeiramente, se nós usarmos a razão, nós vamos chegar à verdade da necessidade de que se exista algo. No caso de que se exista um mundo transcendente que vá além dessa matéria que nós enxergamos. E neste mundo, né, nessa realidade que nós não enxergamos, mas que existe, nós encontramos a necessidade de que se exista Deus. Então, o primeiro fato que nos leva a crer no cristianismo, a crer em Jesus Cristo, é a própria necessidade da existência de Deus. Então, ao contrário do que muitas pessoas alegam, sobretudo aqueles que são inimigos, né, da fé cristã, inimigos da religião, a fé, a crença na existência de Deus é sim um fato racional, razoável. Ele é fundamentado na razão e na lógica, e não simplesmente num sentimento ou num desejo de que Deus exista. Muito bem, mas o segundo fato que me leva ao cristianismo é a necessidade de que Deus seja único, a unicidade de Deus. Então nós vemos, por meio também destes argumentos lógicos que demonstram que é necessária a existência de um Deus, estes argumentos também nos levam, também nos encaminham à necessidade de que Deus seja único. Então é impossível que Deus seja muitos, né? Que sejam muitos deuses. Como isso? Nessa coleção de vídeos também que eu fiz, há este argumento que demonstra a necessidade de que Deus seja único, né? Que ele seja indivisível. Não se pode dividir Deus, porque isso implica uma série de outras consequências que destroem o argumento, né? Que fundamenta a existência de Deus. Então é necessário que Deus seja único. Quando nós falamos nisso, nós já chegamos a uma outra conclusão, que é qual? Que as religiões politeístas, aquelas que creem, que defendem a existência de vários deuses, elas estão equivocadas. Daí já dá para você descartar uma série de religiões e ficar com aquelas que são monoteístas, as que nos mostram que Deus ele é único. Ora, podemos dizer que necessariamente neste sentido, a primeira religião que nos apresenta um Deus monoteísta único é o judaísmo, né? Então, os judeus
O povo hebreu trouxe essa crença na existência de um único Deus, né, que se revelou, no caso, a este povo. Então, nós já começamos a pender para o judaísmo. Além do judaísmo, obviamente, vem o cristianismo, na sua sequência, e, por terceiro, o islamismo. Então, já descartamos uma parte das religiões, no caso as politeístas, e já nos sobram as religiões monoteístas. Neste sentido, 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Bom, o terceiro motivo que me empurra para o cristianismo é o fato de que, primeiro, o judaísmo, né, a primeira, aquela que apresenta essa revelação de um Deus único, é um tipo de religião muito mais étnica, né, muito mais voltada para um povo. É a religião do povo eleito, do povo escolhido por Deus. Então, de certa forma, não é uma religião universalista, né? Ela não inclui todos os povos, todas as pessoas. Isso até mostra o porquê, né, do judaísmo não tentar ficar fazendo proselitismo, né, de tentar atrair pessoas para sua religião, converter. Você não vê missionários judeus por aí tentando trazer as pessoas para o judaísmo, porque eles entendem que as pessoas que pertencem ao judaísmo são as pessoas integrantes do povo judeu. É certo que há como alguém não judeu também tornar-se judeu religiosamente falando? Sim, mas tem todo um processo e aí já é uma outra questão que não cabe no nosso vídeo. Quarto motivo que me empurra para o cristianismo. Bom, se o judaísmo está excluído, sobra o cristianismo e o islamismo. Como escolher? Primeiro, seria mais lógico você procurar as razões apresentadas pelo cristianismo. Afinal, ele veio antes, né? 600 anos antes do islamismo. Então, há que se fazer primeiro uma comparação, mas antes avaliando o cristianismo. E nessa comparação, você já exclui também, eu particularmente já descarto o islamismo. Por quê? Porque o islamismo contradiz aquilo que o próprio Jesus Cristo fala sobre ele mesmo. Então o islamismo, de certa forma, ele desmente o próprio Cristo, quando ele não corrobora, né? Ele não concorda com aquilo que o próprio Cristo diz dele mesmo. E outra, né? O islamismo ele propõe uma verdadeira interpretação de quem foi Jesus e quem foram os demais profetas. Só que o islamismo veio 600 anos depois. Então, em quem acreditar, né? Naqueles que conviveram, que estiveram com o próprio Cristo, ou em quem veio mais de 600 anos depois para tentar explicar quem foi Jesus Cristo. E aí, como eu disse, eu chego no sexto motivo. Eu fui empurrado para o cristianismo por conta dessa comparação com o Islã. E no cristianismo eu posso dizer que eu tenho quais fontes relativas à vida de Jesus Cristo. Bom, primeiramente e obviamente, nós temos os evangelhos. E o que são os evangelhos? São livros escritos por aqueles que conviveram com Jesus Cristo. Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas também que foram escritas e que hoje compõem o que nós chamamos de Novo Testamento, mas tanto essas cartas como os evangelhos foram escritos por seus contemporâneos e, mais do que isso, por seus seguidores, né, seus amigos próximos. Então, Mateus e João, que foram 2 dos 12 apóstolos, né, daqueles que passaram aí um longo período convivendo com o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também temos Marcos e temos Lucas, que não foram dos 12 apóstolos, mas que conviveram indiretamente, no sentido de que conviveram com estes apóstolos, né? Marcos com Pedro, Lucas com Paulo e assim por diante. Então nós temos aí pessoas que estiveram ligadas, presentes e acompanharam Jesus Cristo durante a sua vida terrena e escreveram sobre ele. Então, essa é a primeira das provas, né? Dos testemunhos da vida de Jesus Cristo. E além destes testemunhos escritos, há o testemunho da tradição, porque tanto estes apóstolos quanto estes seguidores próximos a Jesus Cristo foram deixando sucessores, que por sua vez foram nos transmitindo algo além, né, sobre a vida de Jesus Cristo. Certo, muitos ateus vão questionar se Jesus Cristo realmente existiu, se não foi uma figura inventada, digamos assim. Então, quando se questiona a existência de Jesus Cristo, por exemplo, um ateu diria, mas isso só está na Bíblia. Não, a existência de Jesus Cristo também está relatada em outros documentos, em outros fragmentos, em outras fontes que não apenas os evangelhos. Inclusive, vale ressaltar essa observação, né? Os ateus dão pleno consentimento da existência de diversas figuras históricas que nós sabemos que existem por conta de fragmentos que foram encontrados. Às vezes é uma inscrição em um jarro de barro encontrado em algum lugar, ou alguma coisa do tipo, que faz com que se tenha certeza de que tal figura realmente existiu.
No entanto, o relato de 4 livros completos, que são os evangelhos, fora os outros livros que não são considerados inspirados por Deus pela igreja, mas que são livros históricos no sentido de que tem, né, um período próximo a Jesus Cristo, eles não consideram. Pois bem, mas já que não é para considerar as fontes da própria igreja, né, no caso os evangelhos, vamos falar de fontes alternativas ou fontes paralelas. Bom, além dos evangelhos, fala-se também sobre Jesus Cristo, e aqui vai o 6º motivo para se crer em Jesus Cristo e no cristianismo, é que além da Bíblia nós temos outras fontes, e nós temos fontes provenientes de pessoas, de grupos que são contrários ao cristianismo, né, que são anticristãos. Por exemplo, nós temos as chamadas fontes romanas. Então nós temos escritos de romanos contemporâneos ou posteriores a Jesus Cristo que comprovam a sua existência. Por exemplo, Suetônio, que foi um escritor e historiador romano, né, que viveu ali por volta do ano 100, e que por volta deste período ele fala sobre isso. Ele fala sobre os cristãos como seguidores de Jesus Cristo e, tal qual o seu mestre, são causadores de tumulto. Então ele fala sobre a expulsão dos cristãos por conta dos problemas que eles traziam para os romanos. Tácito, que também foi um outro historiador romano dos primeiros séculos, né, que viveu por volta entre o ano 100 e o ano 200, também cita, né, em um de seus escritos o fato de que os cristãos seguiam a Jesus Cristo. E nessa citação ele menciona inclusive que o imperador à época era Tibério e que Jesus Cristo foi condenado sob o procurador Pôncio Pilatos. Portanto, ele situa, inclusive historicamente, né, todo aquele aparelho administrativo que condenou Jesus Cristo. Plínio Jovem, um outro romano, sobrinho de um governador influente romano do primeiro século, também escreve sobre os cristãos, né, e as suas reuniões, onde nelas se adorava a figura de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo como Deus. Bom, não bastassem os escritos romanos, nós também temos os escritos judaicos, escritos de judeus que obviamente eram contrários, eram inimigos do cristianismo e da pessoa de Jesus Cristo. Vou citar 2 exemplos, né? Um é o contido no Talmud, que é o conjunto de leis e regras e comentários de rabinos influentes que viveram ali no período próximo a Jesus Cristo, posterior a Jesus Cristo, e que obviamente tinham a mentalidade contrária, né, a Nosso Senhor, porque eles acreditavam obviamente que Jesus Cristo foi um impostor, né, um charlatão ao se autoproclamar Messias. E também temos o depoimento de Flávio Joséfo, que era um historiador judeu. Além de historiador judeu, ele era um fariseu. E curiosamente ele tece comentários positivos, né, à pessoa de Jesus Cristo. Então, são exemplos de fontes que são contrárias ao cristianismo, que não têm intuito ou intenção alguma de confirmar ou de favorecer o cristianismo e a pessoa de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Mas ainda assim, casam perfeitamente com aquilo que é relatado no Evangelho. E demonstram, portanto, que é evidente que Jesus Cristo existiu. Bom, isso nos leva ao 8º motivo pelo qual Jesus Cristo e o cristianismo é verdadeiro, né? Voltando agora às fontes evangélicas, né? Os evangelhos, justamente por esse questionamento, eles foram muito criticados e passaram a ser estudados com afinco para se provar que ali tinha alguma falsidade. Inclusive ele passou pelo crivo da crítica racionalista, né? E o que os racionalistas descobriram e autenticaram? Eles autenticaram justamente que os evangelhos, né, que os livros evangélicos são verdadeiros. São verdadeiros não no seu conteúdo, obviamente. Não é que eles afirmam que Jesus Cristo realmente fez milagres e coisas do tipo. Mas eles autenticam que o evangelho que nos chegou, que chegou até eles, né, e aos exames revisionistas deles, são os mesmos evangelhos do princípio, né? Então não houve alteração com o passar dos séculos, com o passar dos milênios. É verdadeiro o evangelho, no seu sentido histórico. E aí nós chegamos ao 9º ponto. Se você assistiu o vídeo até aqui, segura até o 10º, porque ele é o gran finale. É ele que carimba a veracidade do cristianismo e de Jesus Cristo, pelo menos na minha opinião. Bom, o 9º ponto está relacionado ao que Jesus Cristo fez, ao que Jesus Cristo ensinou e ao que ele falou sobre si mesmo. Primeiro, Jesus Cristo foi um grande mestre, indiscutivelmente os ensinamentos dele são
incríveis e fora do âmbito de pessoas comuns, né? Um homem normal não teria a capacidade de ensinar, de orientar, né, da maneira como ele fez, sobretudo naquela época e sem os recursos que atualmente nós dispomos. E sobre o que Jesus Cristo ensinou, diga-se de passagem, nós tivemos outros mestres também reconhecidamente admirados, Buda, o próprio Maomé, etc. Mas, falando sobre Jesus Cristo, você não encontra contradição alguma entre os seus ensinamentos e a sua vida. Ou você não encontra falhas, lacunas que você consegue, de certa forma, encontrar na vida de outros mestres. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso. Mas, bom, sobre Jesus Cristo, inclusive muitos pensadores e muitas figuras, muitas delas anticristãs, teceram elogios a Jesus Cristo justamente por essa capacidade incrível de ensinar, né? Nós podemos dizer que uma sociedade, se ela vivesse segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, mesmo que não crescem na sua divindade, não fossem cristãos, mas seguissem aquilo que ele ensinou no sentido ético, no sentido comportamental, no sentido moral, nós podemos dizer que teríamos uma sociedade perfeita, né? Uma sociedade justa, uma sociedade pacífica. Então, para vocês verem, Herbert Renan, né, que foi um grande racionalista, né, o pai do racionalismo considerado, ele fez diversos elogios a Jesus Cristo. Sabatier, o grande nome do modernismo francês, também inimigo do cristianismo, de certa forma, foi alguém que teceu elogios a Jesus Cristo. E até mesmo Rousseau, o grande nome do iluminismo, fez elogios a Jesus Cristo. Então, mesmo figuras notadamente anticristãs admiravam Jesus Cristo. Ok, o segundo ponto relatado sobre a vida de Cristo é que ele fazia milagres, e aí vem um ponto importante, né, dessa reflexão. Ele fazia milagres em seu próprio nome, então ele curava, ele ressuscitava, e isso comprova a sua divindade. Antes que alguém diga, mas vocês católicos não creem também que Nossa Senhora, que os santos fazem milagre? Ora, vale lembrar que nós cremos que os santos, que Nossa Senhora, intercedem por nós junto a Deus. Eles pedem por nós, né? Então eles levam as nossas orações a Deus. Assim como nós mesmos fazemos com os nossos irmãos, né? Onde nós rezamos, pedimos pelos nossos irmãos, eles nos levam as orações aos pés de Deus. Agora, Cristo não. Ele fazia milagres, ele mesmo, e em seu próprio nome, o que faz com que ele se colocasse na posição divina, né? Na posição de Deus. E o terceiro ponto é que ele se apresentou como sendo a verdade, né, o caminho. Então Jesus Cristo se mostra como o único que é capaz de nos conduzir a Deus, né, de nos conduzir à plenitude. Ele não dá opções alternativas, ele é o único. Então, ou é ele ou nada. Isso faz com que nós nos perguntemos, ora, ou Jesus Cristo era louco, né, um louco, que se acreditava o próprio Deus, a própria verdade, ou Jesus Cristo era um charlatão, um mentiroso, alguém que mentia e enganava os outros sobre si. Ok, só que todo o contexto restante nos atesta que ele não era nem louco e nem mentiroso. Ele só pode ser aquilo que ele mesmo dizia ser. E isso nos conduz a 10º motivo pelo qual o cristianismo e Jesus Cristo é verdadeiro. Para mim, a cereja do bolo, né, a prova definitiva, né, o carimbo que conforma a veracidade de tudo que foi falado até este momento. Primeiro, Jesus Cristo morreu. E segundo, ressuscitou. Primeiro, morreu. Jesus Cristo poderia não ter morrido. E quando eu digo não ter morrido, é no sentido de que ele poderia ter fugido, né? Ele poderia não ter mantido até o final essa mentira ou essa loucura, mas ele levou até o fim, porque realmente aquilo era para demonstrar que ele estava dizendo a verdade. Segundo, ele ressuscitou. E aí vem a questão. Alguns poderiam dizer, não, ele não ressuscitou. Isso foi um enredo montado pelos seus seguidores, né, para sustentar a mentira, né, para sustentar aquilo que eles defenderam durante todo um período. Mas aí vem o grande questionamento, que para mim é o grande motivo, né, o último, o 10º, que comprova a veracidade de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos e de tudo que ele disse sobre si mesmo. O testemunho dos apóstolos, o testemunho dos seus seguidores. Ora, para quem não sabe, os apóstolos, após a morte e ressurreição de Cristo, saíram pelo mundo para pregar o evangelho, para levar a verdade aos demais povos. E o que aconteceu com todos eles? Praticamente todos, com exceção de São João, que é uma outra história, mas todos eles foram martirizados. Ou seja, todos eles sofreram morte violenta,
foram crucificados, foram apedrejados, foram esfolados vivos, cerrados ao meio, morreram das formas mais cruéis, né? O mais básico aí seria ser decapitado, né? Ter a cabeça cortada com uma espada. Ok, minha pergunta é: por que este testemunho é diferenciado? Mas não tem pessoas que fazem isso ainda hoje, né? Que passam por isso ainda hoje? Eu fiz um vídeo recentemente de um mártir cristão. Então isso não acontece ainda? Sim, acontece. Mas tem uma diferença entre o martírio dos mártires atuais e dos apóstolos. Um mártir atual, ele morre por Cristo pela sua fé. Ele crê de tal maneira naquilo que ele julga ser a verdade, né? Que Cristo é Deus, que Cristo morreu por nós para nos resgatar e que, portanto, se nós morrermos por Cristo, vamos para o céu. Ele crê nisso de uma forma tão firme que ele morre por isso. Ele dá o seu pescoço para ser cortado por essa verdade que ele crê. Mas o caso dos apóstolos foi diferente. Eles viram Jesus Cristo, eles conviveram com Jesus Cristo. Então, você acredita que alguém se deixaria ser cerrado no meio, ser esfolado vivo, ter a sua pele tirada do próprio corpo, se realmente tudo o que ele disse não fosse verdade, se ele realmente não tivesse visto Jesus Cristo ressuscitando pessoas, Jesus Cristo curando enfermos, Jesus Cristo se transfigurar, Jesus Cristo morrer e Jesus Cristo ressuscitar? Vocês acham mesmo que se ele não tivesse visto Cristo ressuscitado e ascendendo ao céu, ele se deixaria passar por isso? É óbvio que não. A gente sabe que tem gente aí que mente, que inventa história mirabolante, mas que quando chega na hora da verdade, desmente, entrega a mãe, entrega a avó. Agora, a pessoa passar por tudo que os apóstolos passaram até a morte, dizendo algo que eles diziam, que viram, eles só podem ter visto. Então, para mim, essa é a prova definitiva que mostra que o cristianismo é verdadeiro, que Jesus Cristo é verdadeiro, que tudo que ele falou sobre si é a verdade, e isso me faz ter convicção plena, por isso eu sou cristão. Obviamente, eu sou cristão pela graça de Deus, né, pela graça do batismo que eu recebi. Isso me tornou cristão no sentido próprio do termo, né, eu fui inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, mas falando de consentimento, de razão, de consciência, de pleno assentimento, eu sou cristão por conta dessas verdades. Então é isso, irmãos. Se vocês acompanham o nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixar um like, comentar. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo. Pergunte, sugira algum assunto para o próximo vídeo. Enfim, ajude este canal a crescer, ok? Mais vídeos estão vindo por aí, tanto de catolicismo, né, falando sobre a fé, como também vídeos falando sobre cultura ticana e outros assuntos. É isso, carnales. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.